gatinhas, tudo bom? Vamos ver se eu apareço aqui. Olha eu. Hoje eu quero mostrar para vocês sobre análise do conteúdo. É muito comum que a gente não faça isso aqui, mas essa é uma das partes estratégicas extremamente importantes do processo de criar conteúdo, que é analisar o que você fez e se aquilo foi bom ou não. O que eu posso falar? Eu trouxe aqui pra gente ser bem prático e objetivo, eu trouxe aqui o meu perfil que eu uso de Instablog. Pra quem não sabe, esse perfil aqui é um perfil que eu uso pro meu lado filosófico e também para falar sobre a minha história com a obesidade. Inclusive, vamos ler aqui, né, a minha bio. O nome do blog é Sobre Amor Próprio. Eu já coloquei ali de cara que sou eu que escrevo, e aí tem link para o meu perfil pessoal e um resumo do que se trata esse espaço, registrando minha história com a obesidade e conversando sobre viver a vida de forma amorosa. Aqui eu não tô querendo vender nada, não tem objetivo comercial nenhum, é só um espaço meu, e aqui vocês vão ver o tipo de conteúdo que eu crio. O porquê que eu tô mostrando esse perfil pra vocês? Porque aqui é meu e eu quero que a gente avalie números. Números, eles são importantes. Números mostram pra gente se o que a gente fez deve continuar ou não, se a gente deve melhorar algo. E eles são muito importantes. Então, você planejou, você vai produzir aquilo que você planejou, do jeito que você planejou. Não vai ficar inventando moda em cima de moda, para depois você conseguir analisar. Então vamos analisar. Aqui, hoje eu fiz um pouquinho de stories, então ali tá a bolinha. Vou até aproveitar aqui, ó. Aqui eu tenho uma série de stories falando alguma coisa que eu vivi. E aqui, ó, se eu acima, todo mundo sabe disso, tem os números. Olha como o meu alcance ele é bem baixo, né? Então, não sei há quantas horas atrás eu fiz isso, mas eu tive 13 pessoas assistindo o meu primeiro stories do dia. E agora tem 3 a 4 pessoas que assistiram os outros. Vamos ver os insights, que é muito importante. Aqui, ó, nessa barrinha azul. Será que ele ainda não criou? Ah, tá aqui, ó, nesse story que ele já criou, porque aquele ali tem poucas horas, então ele ainda não criou. Mas vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem visualizações, interações e atividades do perfil. O que são as interações? Se alguém curtiu, se alguém comentou, se alguém mandou para outra pessoa, vai contar como interação. Atividades do perfil. Se alguém que assistiu esse story foi visitar o teu perfil para ver mais coisas sobre você, ou clicou em algum link que você deixou disponível para venda, isso aqui é importante, tá? Visualizações. Aí aqui, se tiver, por exemplo, se eu marcar uma localização, disser que eu tô em Curitiba e eu marcar Curitiba, pessoas que estão vendo a página de localização Curitiba podem acabar vendo meus stories, e aí apareceria aqui como não seguidores. Ou então, sei lá, alguém que me ama, mas não me segue, ou me odeia e não me segue por isso, vem assistir meus stories, vai aparecer aqui como não seguidor. Importante. Essas pessoas, se elas assistirem muitas vezes meus stories, vai aparecer como mais visualizações e poucas contas. Vamos dizer que aqui uma pessoa tem assistido o meu story 5 vezes, aqui apareceria como 13 contas, mas aqui apareceria como 18 visualizações, porque uma pessoa assistiu 5 vezes. Isso é importante para vocês começarem a perceber qual foi o comportamento com aquele material que vocês colocaram. Interações, vamos ver o que foi. Interações foi uma pessoa que curtiu esses stories que eu coloquei. Foi aqui, ó, a Andrea curtiu. Se tivesse mais curtidas, ia aparecer aqui, ó.
respostas, se alguém fez comentário, compartilhamento, se alguém mandou para alguém. Então você vai pensar, o que que eu quero desse story? Eu quero que as pessoas curtam? Eu quero que elas só me escutem? Eu quero que elas conversem comigo? E aí você vai avaliar aqui se o que você tentou fazer trouxe o resultado que você quis ou trouxe outro resultado. Contas com engajamento, são todas essas contas aqui que fizeram alguma coisa. Navegação são as pessoas que avançam, são as pessoas que foram seguindo, elas não assistiram até o final dos stories, então elas clicaram para seguir. Voltar é a pessoa que estava assistindo o stories, mas ela voltou no anterior, ela clicou para voltar no anterior. Ou próximo. Minto, gente, perdão. Avanço é a pessoa que não assistiu todo. Então eu sou flopada mesmo. Porque de 13 pessoas, 11 em algum momento dessa sequência de estudo, né? 11 pessoas assistiram esses stories e fizeram assim, ó. Avançar. Correto? Em algum momento, alguma dessas pessoas 2 vezes foi apertado o botão de voltar no stories anterior, tá? E próximo stories, alguém, quando tá duas vezes, alguém ou alguéns clicaram em próximo story, clicaram para avançar para o seguinte. Isso é bom pra gente entender retenção. Isso é legal para você entender, as pessoas estão assistindo meus stories ou elas estão só indo pro lado. Isso é importante para você, você vai encaixando de acordo com a tua narrativa, entendeu? E aí você vai comparando se as pessoas estão te assistindo mais ou se elas estão avançando mais. Não é que as pessoas vão sempre assistir tudo, mas isso aqui te dá umas boas noções. E aqui é a atividade do perfil. Se as pessoas começaram a te seguir ou visitaram teu perfil, pelo menos. Porque a pessoa pode fazer isso. Se ela não te segue, ela tá assistindo teu story, vai ficar aparecendo lá em cima, seguir. Então, vale a pena pensar nos seus stories, sempre levando isso aqui em consideração. Para stories é um pouco mais chatinho, porque você tem que olhar todo dia, né? Tipo, postei ontem, eu tenho que olhar hoje já para poder pegar as métricas. Mas quanto mais métricas você tiver, melhor vai ser para depois você colocar isso numa planilha e avaliar. O que eu colocaria aqui? Eu tiraria print disso aqui, faria uma pastinha para depois eu voltar lá e revisitar, fazer anotações a respeito, sabe? Então, legal, muito importante isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, eu não tô vendendo nada. Então, o que que tem dos meus destaques? Tem a minha história, de por que esse perfil existe. Aqui tem uma sequência de stories explicando isso. Links importantes, toda vez que eu mandei e expliquei alguma coisa e coloquei link, veio pra cá. Alguns temas de algumas coisas que já aconteceram nesse perfil. Por exemplo, eu sendo a louca da organização. Então tem um destaque só para essa saga da minha organização, um desafio de 49 dias que eu fiz e ficou aqui. Eu falando sobre terapia porque é uma pauta que é muito importante para mim e que eu vou falar sempre aqui, então tá ali. Hábitos, também falo muito sobre isso aqui, então tem um destaque para isso. Lembretes, porque aqui eu compartilho, aqui é aquele meu lado senhorinha que compartilha um monte de coisa. Então aqui tem algumas dessas coisas que a gente reposta que foram muito importantes e por algum motivo eu guardei. Saindo dessa parte, a gente já tá falando de avaliação, mas eu quero aproveitar aqui e ajudar vocês a relembrar o que a gente já conversou. Coisas que eu compartilhei nos últimos dias. Comecei o mês, dia 1º, colocando a medida da minha cintura. Ninguém sabe disso, tá, galera? Tô até abrindo isso pra vocês. Aqui é a minha cintura, ó. Dia... Cadê? 1º de março. Minha cintura tava com esse tamanho. 2 de fevereiro, minha cintura tava 103.
Só esses dois são. É, que eu comecei com 107. Em dia 1º de janeiro. Mas eu não anotei aqui. Então, gente, esse perfil é meu de eu fazer o que quiser. Mas, então, vamos olhar março. Depois desse post, tem esse post aqui que eu fiz. E aí eu posso ver os insights aqui, ó. Ele teve 14 curtidas, 4 comentários, 1 compartilhamento. Aí eu consigo ver se esse post alcançou mais não seguidores ou mais seguidores, como essas pessoas se comportaram. Ó, a média ficou um pouquinho... a visualização, a quantidade de visualizações do vídeo ficou um pouquinho maior do que normalmente os meus vídeos se comportam. Ó, de seguidores, um pouquinho maior... de não seguidores, também um pouco maior. Isso é legal pra você ver. Cara, quando eu faço esse tipo de conteúdo, os meus seguidores gostam e as pessoas novas não gostam tanto. Ou então quando eu faço esse outro tipo de programação, de publicação, chega muita gente nova no meu perfil, mas a galera que já tá aqui não curte muito. E aí tu vai conseguindo... equilibrar. Às vezes você vai fazer uma coisa mais pra atrair gente, outra coisa pra se relacionar com as pessoas que estão já no seu perfil e vai misturando, ok? Aqui, quantidade de contas alcançadas. Sempre lembre, isso aqui é a quantidade de pessoas que realmente chegaram no teu conteúdo. Isso aqui é a quantidade de vezes que o teu conteúdo foi reproduzido, porque lembra que uma pessoa pode assistir quantas vezes ela quiser. Então, aqui, ó, tem quantas vezes a mais? Tem 300, tem 140, quase 150 visualizações a mais do que contas alcançadas. Então, provavelmente daqui 150 pessoas assistiram pelo menos 2 vezes. Mas vamos fazer um cálculo mais ou menos assim. Entendeu? Outras assistiram só uma vez e passaram, outras assistiram pelo menos 2 vezes. Então isso é legal de você dar uma olhada. Às vezes tem poucas contas alcançadas, mas tem muitas visualizações, então aquele conteúdo foi muito... As pessoas passaram muito tempo, assistiram várias vezes ele. E assim você vai fazendo avaliações. Tempo médio de visualização, isso aqui é legal de você olhar. Quantos segundos as pessoas assistiram? Meu vídeo, ele era de 2 minutos e 57. Mas a maioria das pessoas assistiu 15 segundos. Se é o meu objetivo que as pessoas fiquem mais tempo, então eu vou pensar sobre como eu falo para que as pessoas fiquem mais tempo, entendeu? E aí eu vou testando. E isso aqui é legal para você avaliar, porque você vai pensar de acordo com a plataforma. Lembra? Tem horas que eu quero falar só porque eu quero falar. E aí que eu uso a minha liberdade e a vontade. Mas se eu tô trabalhando com negócios, é importante que eu entenda se as pessoas se eu estou agradando meu público e se eu estou agindo de acordo com a plataforma que eu tô. Porque se eu não agir de acordo com a plataforma, o meu conteúdo não vai chegar em ninguém, entendeu? Então são coisas que você vai precisar sim equilibrar para que elas façam sentido. Quer dizer que as pessoas vão assistir tudo? Não. Mas você pode se basear nessa métrica para tentar ir melhorando, sabe? Ajustando uma coisa aqui, outra coisa ali e vendo o que você pode fazer dentro da sua realidade. Interações. Metade das minhas interações vieram de seguidores e metade vieram de não seguidores. Isso aqui é legal. Olha, meu vídeo fez tanto pessoas que não me seguem quanto pessoas que me seguem curtirem ou comentarem ou compartilharem. Entendeu? Quer dizer que fez sentido para elas. Isso aqui é um dado bacana. Eu posso tentar continuar produzindo vídeos nesse estilo. E ganhei um seguidor com esse vídeo. E aí você vai fazendo isso com cada um dos vídeos. Eu gosto de ter uma planilha no Google e pegar o link desse vídeo, colocar lá o linkzinho do vídeo e do lado ir colocando cada uma dessas informações. Mas essa sou eu, porque eu gosto de ver a planilha assim, com todos os vídeos, um embaixo do outro, todos os links e as informações sobre ele, para
todas as publicações, porque aí eu posso comparar, ah, esse aqui foi melhor, esse aqui foi pior, olhando tudo junto assim, fica mais fácil de traçar um panorama do que funcionou, do que não funcionou, de para onde a gente vai. Mas também tem plataformas que já fazem um pouco disso para você. O Instagram próprio, quando ele coloca essas métricas todas, é para te dar um pouco de noção. Tem outras plataformas que fazem esses relatórios e te mostram. Eu gosto um pouco de fazer manual ainda para poder ter um tempo ali me debruçando sobre esses números, mas tudo vai da sua jornada e como você vai se adaptar, mas o importante é que você faça análise dos números das suas publicações. Então, ó, teve essa outra publicação aqui que ninguém comentou nada, pelo jeito, ó, cadê? Ninguém comentou nada, mas teve 26 salvamentos, 40 compartilhamentos e 195 curtidas. Porque as pessoas se identificaram e elas gostaram de mandar essa mensagem. Gente, eu amo esse vídeo. Assistam, ele é maravilhoso. Elas gostaram de mandar pros outros e gostaram de salvar pra elas. E, ó, ele fez muito sucesso só com não seguidores. Meus seguidores ficaram assim, ó, bem ralinho. Seguidores. 53 visualizações. Os outros eram todos não seguidores. Perdão. Vamos ver, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Seguidores foram 53 visualizações. E viu como foi menor do que o normal? Às vezes acontece, ó. 1.7. Vamos fazer esse cálculo? Eu quero muito fazer esse cálculo aqui com vocês. Quantas contas alcançadas? Vamos ver. 1.500, 1.499. Vamos para a calculadora. Ó, 0.017, que é 1,7%. Eu acho que o som do trem tá vazando aí para vocês. Ó, 25 seguidores viram a minha publicação. Desses 25 seguidores, eles assistiram 53 vezes. Entendeu? Então, pode ter gente que assistiu mais de uma vez, pode ter gente que assistiu só uma vez, mas esse número nunca é igual. A quantidade de pessoas que viram com a quantidade de vezes que o vídeo foi visto. Levem sempre isso em consideração. Vamos olhar aqui mais. Ó, ficaram em média 14 segundos. Porque lembra que ele vai contar assim, ó. Uma pessoa assistiu 1 segundo e saiu. A outra assistiu inteiro. Ele vai juntar aqui esses dois e vai dividir. Por isso que chega nesse 14 segundos, 15 segundos, 7 segundos. Porque ele pega todo mundo, o comportamento de todo mundo e traça essa métrica para tu saber. Deixa eu ver. Ó, interação. E aí você tem sempre essas métricas todas para você avaliar, ok? Então teve esse... Eu poderia olhar todos, mas eu super indico que vocês sempre tenham esse costume de olhar os vídeos de vocês. Pode olhar... Publicações do feed, eu olho uma vez por semana. Se forem poucas, de 15 dias, às vezes no mês, depende de como vai ser o seu planejamento. Se você planejou para uma semana, no final dessa uma semana, você avalia e já planeja a próxima semana. Se você conseguiu fazer o planejamento de um mês, termina esse mês e vê depois como foi. Mas faça isso de uma forma periódica e organizada. Ó, esse aqui já flopou mais. Esse aqui foi super flopadinho. Tá vendo? Não é só de sucessos que se vive a vida, gente, mas acontece. Esse aqui eu postei hoje, então ainda tá performando aí, vamos ver no que vai dar. E aí, no painel, vamos olhar o painel. O painel, ele é legal porque ele tem um contexto geral que a gente consegue fazer. Ele normalmente joga pra ser do último mês, mas você pode adaptar
Então aqui, ó, visualizações. Aqui é o geral no último mês meu, mas a gente viu as publicações do dia 1º até hoje. Ah, não, isso aqui é fevereiro. Do dia 1º até hoje. Ontem, né? No caso. Ó, durante março, foi essa quantidade de visualizações que eu tive. Foi essa quantidade dessas visualizações, 17% foram dos seguidores, 82% foi de não seguidores. Ele vai fazer uma comparação. Esse númerozinho que aparece em verde é sempre ele comparando com esse mesmo período anterior. Se eu tô pedindo 19 dias, ele vai pegar 19 dias anteriores e comparar, entendeu? Pra gente saber se cresceu ou se não cresceu. Aqui ele mostra por categoria. Dessas visualizações, 81% foram em Reels, 16% foram em Stories, 1,6% foram em publicações. Porque, lembrem, o Reels ele é perfeito para atrair pessoas, porque o feed, né, as coisas que a gente coloca no feed, o algoritmo ele testa e ele joga para outras pessoas para ver se elas engajam. Então aqui eu consegui atrair muita gente e aí eu preciso converter essas pessoas, falando em vendas, eu quero converter essas pessoas em relacionamento. E o Stories é relacionamento, é o meu dia a dia, o que eu quiser colocar ali, é a possibilidade que eu tenho de colocar link para uma venda. Então, esse caminho é um caminho muito desejado. E é aqui que você consegue comparar. Eu tô conseguindo crescer os meus stories, então eu tô conseguindo aumentar o meu relacionamento com as pessoas, entendeu? É aqui que você vai conseguir comparar essas métricas, tá? Porque aqui, aumentando o relacionamento, existe uma maior possibilidade de venda, ok? Aí aqui ele vai categorizar quem trouxe o que, quantas visualizações veio de cada coisa. Aqui ele não tá me dando, mas ele calcula também tipos de público. Como é que é o teu público? Qual é a idade? Qual é a localização? Provavelmente é porque eu tô pedindo de um período fechado aqui. Mas ele faz isso. Deixa eu até mudar aqui pra ver se ele mostra pra gente. Mas deixa eu... vamos lá. Últimos 30 dias, que é o que ele gosta de mostrar normalmente. Ó, público. Principais cidades onde pessoas me veem. Gente, eu sou muito vista em São Paulo, mais do que na minha própria cidade. São Paulo, Rio, Manaus e Curitiba. Depois, principais países: Brasil, Portugal, Estados Unidos e Reino Unido. Faixa etária, pessoas da minha faixa etária, gente mais jovem e depois pessoas mais velhas do que eu. E muito equilibrado. Só calma. Homens e mulheres me vendo. Atividades, né? Eu consegui que 75 pessoas visitassem meu perfil no último mês. No último mês? Tá certo. No último mês, comparado com de janeiro para fevereiro, aumentou em 7%, foram 75 visitas, mas nenhum toque em link externo. Toque em link externo é se a pessoa estava assistindo teu stories e clicou no link e foi pro lugar onde tu estava mandando. Se ela clicou no teu link da bio, isso aí é toque em link externo. Quer dizer que ela saiu do aplicativo para fazer outra coisa através do teu link. O que muito provavelmente significa que ela foi ver teu site, ela foi entrar no teu WhatsApp, ela foi no link que você deixou ali. O que isso é muito bom, porque quer dizer que ela está interessada em alguma coisa que você está oferecendo. Como eu não estou oferecendo nada, não tem por que a pessoa clicar. Então, aqui seria uma coisa muito importante de eu visualizar, se eu quisesse. Vamos avaliar o que mais que a gente consegue avaliar. Visualizações já mostrei, interações. Ó, quantas interações eu tive, quantas contas interagiram. Então, teve conta que interagiu mais de uma vez. O meu comportamento com seguidores e não seguidores por tipo de conteúdo, ok?
Ó, os não seguidores, eles normalmente interagem comigo só através do Reels. Já os seguidores, viram aqui, ó, os meus seguidores, eles tanto me veem no feed quanto eles me veem nos stories. Tem gente que os seguidores só veem no feed ou só veem nos stories. No caso, tá bem parecido. E a gente vai avaliando esse comportamento para ver como é que funciona. Ok. Aí a quantidade de curtidas, salvamento. Isso aqui é muito legal você se debruçar, tá? Para você entender o porquê que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo. Se eu testar uma coisa assim, como é que elas vão se comportar? Para onde eu quero que essas pessoas vão? Porque é aqui que você vai começar a modelar. Ah, mas tá caindo, mas você tá indo na direção que você quer? Porque os números, eles não são para te prender. Eles são para te mostrar o caminho. Ah, eu quero mudar de nicho. Vai cair os números, provavelmente, mas você vai insistir até você encontrar um jeito que as pessoas se interessem por aquele assunto que você está querendo falar. Ok? E aí, de novo, a lista dos Reels que tiveram, dos conteúdos que tiveram mais engajamento. Pessoas realmente fazendo alguma coisa, curtindo, compartilhando, comentando. Tive 6 novos seguidores no mês passado. Aqui é legal porque ele mostra, ó, o dia que eu ganhei gente, o dia que eu perdi gente, o dia que eu ganhei gente, o dia que eu perdi gente. Gente, é normal perder seguidor, tá? Normal, muito normal. Não é normal que você perca muito. Como os meus números são baixos, então acontece da pessoa entrar ali, ela fica uns dias, ela não gosta tanto quanto ela achou que ela ia gostar, ela sai. Normal, ninguém é obrigado. Agora, se você tá querendo crescer, que não é algo que eu tô fazendo propositalmente aqui nesse perfil nesse momento, pode acontecer, entendeu? De eu... Como é que é o nome? De eu perder seguidores, porque eu não tô postando toda hora, eu não tô fazendo coisa o tempo todo. A gente sabe que quanto mais tempo a gente investe, maior o retorno que a gente vai ter, se esse retorno for feito de uma forma inteligente. Mas aqui você consegue ter noção. Então, meus seguidores hoje, eles estão principalmente em Manaus e em São Paulo. Agora sim, faz mais sentido, porque tem um monte de gente que me conhece, que me segue, acredita nesse meu perfil. Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, cidades grandes, né? Faz sentido. Os homens e mulheres, olha aqui, ó. Homens com 18 a 24 anos são maiores do que mulheres com 18 a 24 anos. Isso aqui é muito legal. E de 25 a 34, eu tenho mais homens do que mulheres. De 35 a 44, eu tenho mais mulheres do que homens. De 45 a 54, é muito parecido. De 55 a 64, já tem mais mulheres, homens nenhum. E assim a gente vai conseguindo entender um pouco sobre os nossos seguidores. Tem uma parcela ali de seguidores homens, mas muito mais seguidoras mulheres. No geral, no total, que eu tive contato nesse período. E aqui ele poderia me mostrar como é que tá o comportamento dos meus seguidores. Qual é o melhor comportamento para mim? Quais são os melhores horários de publicação? Quais são os melhores dias de publicação? Mas eu acho que ele não deve estar me mostrando porque ele não tem dados suficientes para desenhar isso para mim. Porque a minha forma de agir nesse perfil aqui é mais solta mesmo. Eu não tenho nenhum objetivo de venda, então eu posto aqui quando eu tenho vontade de postar. Então por isso ele não tá me dando esses dados, mas ele poderia me dar. E aí, gente, o que eu super indico que vocês façam? Que vocês mergulhem nisso aqui, que vocês deem uma olhada, porque ele vai te mostrando o que você pode melhorar. O que eu posso fazer de diferente dentro do que é a minha proposta. Você não precisa sair da sua proposta, mas você adapta o conteúdo para ele fazer mais sentido. Quando eu posto o carrossel assim, assado, eu não tenho curtida, mas eu tenho salvamento.
Então as pessoas gostam dessa informação, elas salvam essa informação. Então, de vez em quando eu vou colocar um carrossel e vou ver qual é o tipo de informação que as pessoas gostam de salvar. E aí você vai testando para você ter um pouco de tudo e manter relacionamento com as pessoas. Esse é que é o objetivo. E é aqui que você vai conseguir começar a pensar de forma realmente estratégica e tática, porque você está olhando números. Os números, eles te dão informações importantes. E a gente pode se aprofundar mais. Falem comigo sobre isso, me deixem saber. E aí a gente volta na semana que vem. Talvez com uma dinâmica diferente, mas sempre dispostos a fazer um marketing básico bem feito. Tchau, gente!